Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos aprender sobre o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Na aula passada, nós vimos sobre o MDC, máximo divisor comum. Nossa agenda: livro, caderno, história, livro, caderno. Vamos iniciar. No máximo divisor comum, nós aprendemos que só se faz com mais de um número. Aqui no exemplo eu tenho os divisores de 60 e 50. Você faz o cálculo e descobre que os divisores de 60 e 50 é 2 e 5. Você multiplica os dois e a resposta é 10. O MDC de 60 e 50 é 10. Do mesmo modo, um pouco parecido, mas diferente porque não são divisores, mas sim múltiplos, nós fazemos também com o MMC. Lembrando que, quando nós calculamos o máximo divisor comum, estamos falando de divisores. Se são divisores, a gente acrescenta sempre o 1 no início de cada conta. E lembrarmos que os máximos, os divisores comuns, eles são finitos, eles têm um fim. É por isso que você pode pegar quantos repetirem cada um, porque eles são finitos. Mínimo múltiplo comum. No mínimo múltiplo comum, segue a mesma regra, só se faz com mais de um número. A diferença do MMC para o MDC é porque aqui estamos falando de múltiplos, e os múltiplos eles não são finitos, eles são infinitos. Enquanto no MDC nós vamos dividindo, no múltiplo nós vamos multiplicando. Então não tem fim, sempre vai ter mais um para multiplicar. Nós vamos calcular aqui o MMC de 6 e o MMC de 8. 6 e 8. Eu quero descobrir qual é o menor múltiplo que tem entre 6 e 8. Para fazer isso, eu tenho que descobrir quais são os múltiplos de 6 e de 8. Os de 6 são 0, 6, 12, 18, 24, 36, 42, 48, 54 e 60. Como funciona? Como eu descobri esses números? Lembrando que a gente viu lá no comecinho da aula, que é só multiplicar. 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24 e assim vai. Eu fiz até os 60 para exemplificar, mas quando você for fazer exercícios, não precisa fazer muito grande, basta alguns para poder descobrir. E o mínimo múltiplo comum e os múltiplos de 8 são 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48. O mesmo método. Eu fiz 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. E assim fiz até chegar no 48. Eu pergunto para vocês. Quais os números que repetem tanto no 6 como no 8? Olha, a mesma regrinha lá do MDC. Só que no final vamos ter uma resolução diferente. Quais são os números que repetem? Se você for pegar aqui os números que repetem, nós temos aqui o 12. Ele repete aqui. Temos ele aqui? Não. Se eu não tenho ele aqui, então eu não posso marcar ele, né? É isso que dá. Então qual que repete? Temos aqui o 18. Temos o 24. 24 repete. Olha aqui, agora o 24 sim. 24 repete. Então você circula. Porque o circular, já disse, é só uma forma de facilitar e visualizar melhor o que você está fazendo. Só o 24 repete? Não, também temos o 48. Repete aqui e repete aqui. Então temos o 24 e 48 que repete nos dois. Aí eu pergunto para vocês, o meu cálculo não é um mínimo múltiplo comum? Mínimo, se é mínimo, é o menor. Qual dos dois é o menor? 24. Então, o MMC de 6 e 8 é o 24. Fim de questão. É isso aí, pessoal. Façam o exercício agora do caderno, né? Muito fácil. Lá no caderno eu vou colocar para vocês tanto o MDC como o MMC e as divisões sucessivas para vocês responderem. Aguardo a resposta de vocês. Tchau.